Saia do meu prédio antes que eu chame a segurança. Helena Torres deixou cair seu sanduíche pela metade, observando o homem impecavelmente vestido avançar em direção à mulher e à criança encolhidas contra a porta de vidro. A mulher segurava um menino que não devia ter mais de 5 anos, com os braços magros em volta do pescoço dela, como se tivesse medo de soltá-la. Por favor, senhor, não estamos causando nenhum problema, disse a mulher com voz firme, apesar da exaustão estampada no rosto. A criança se apertou contra o ombro dela, com os olhos arregalados por um tipo de fome que vai além da comida. Helena reconheceu aquele olhar. Ela mesma o tinha há 20 anos, quando ficava do lado de fora de cozinhas comunitárias com a própria mãe, contando as horas até a próxima refeição. Seus dedos apertaram um saco de papel pardo que continha seu almoço, a mesma refeição modesta que ela levava todos os dias para a Sterling Corporation, onde trabalhava como faxineira. Não me importa o que você pensa que está fazendo, disse o homem bruscamente, seu terno caro refletindo a luz do sol da tarde. Sua voz tinha aquele tom particular de alguém que nunca questionou de onde viria a sua próxima refeição. Este é um estabelecimento comercial respeitável. Não um abrigo para sem-teto. A bochecha da mulher corou, mas ela manteve a compostura. A criança enterrou o rosto ainda mais em seu ombro, seu pequeno corpo tremendo. Helena observou a cena se desenrolar da calçada onde sempre comia seu almoço, escondida atrás do paisagismo corporativo que separava a entrada dos funcionários do saguão principal. Vamos embora, disse a mulher baixinho, tentando se levantar enquanto equilibrava o menino nos braços. Peço desculpas por qualquer inconveniente. Mas enquanto ela se esforçava para se levantar, a cabeça da criança balançou levemente. E Helena viu o que o homem de terno caro estava concentrado demais em sua própria indignação para perceber. Os lábios do menino tinham aquele tom acinzentado que surge quando se passa dias sem comer. Sua respiração era superficial, ofegante. Helena tinha visto essa mesma expressão no rosto do seu irmão mais novo durante os piores meses da infância deles, pouco antes dele desmaiar no estacionamento de um supermercado. Algo se partiu dentro do seu peito. Espere, gritou Helena, atravessando a calçada antes que a sua mente racional pudesse impedi-la. Tanto a mulher como o empresário irritado se viraram para olhar para ela, observando seu uniforme azul marinho e a etiqueta com o nome, Helena Manutenção. A expressão do empresário mudou para um leve aborrecimento. Isso não é da sua conta. Helena o ignorou completamente, concentrando-se na mulher, cujos olhos revelavam uma mistura de constrangimento e esperança desesperada. Quando foi a última vez que vocês comeram? Estamos bem, respondeu a mulher, automaticamente, como as pessoas fazem quando aprendem que a honestidade sobre sua situação só traz julgamento. Não, vocês não estão, disse Helena gentilmente, abrindo sua lancheira. E seu filho também não. Ela tirou seu sanduíche de peru e queijo em pão integral, que havia feito às 5:30 da manhã, antes de começar seu turno. Em seguida, tirou um saquinho de biscoitos caseiros e uma maçã que havia guardado para o intervalo. Por fim, ela enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno envelope contendo 2 notas de $20. Seu dinheiro de emergência para o ônibus, que ela guardava para os dias em que o transporte público da cidade quebrava. Aqui, disse Helena, colocando a comida e o dinheiro na mão livre da mulher. Há uma lanchonete a 3 quarteirões daqui. Eles servem porções generosas. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Não posso aceitar isso. Você nem nos conhece. Eu conheço a Fone, respondeu Helena simplesmente. E sei como é quando alguém tenta cuidar de uma criança sem ter nada para trabalhar. O empresário, que observava a conversa com irritação crescente, deu um passo à frente. Você está louca? Está incentivando-os a ficar por aqui? Quer que todos os vagabundos da cidade acampem do lado fora do nosso prédio? Helena finalmente olhou diretamente para ele, observando os seus sapatos de couro feitos à mão, que custavam mais do que ela ganhava em 2 meses.
o relógio em seu pulso, que poderia alimentar uma família por 6 meses, a arrogância casual de alguém que nunca teve que escolher entre remédios e mantimentos. Eles são pessoas, disse Helena com voz calma, mas firme. Não são vagabundos. São pessoas que precisam de ajuda. Pessoas que precisam arrumar emprego e parar de pedir esmolas, retrucou o homem. Seu rosto estava ficando vermelho, chamando a atenção de outros pedestres que passavam. Essa bobagem sentimental é exatamente o que há de errado com a sociedade hoje em dia. Helena sentiu o maxilar se contrair, mas manteve a voz firme. O que há de errado com a sociedade são as pessoas que acham que a bondade humana básica é uma falha de caráter. A mulher, sentindo a tensão aumentar, tentou intervir. Por favor, não quero causar problemas. Obrigada pela sua gentileza. Mas vamos embora agora. Mas o empresário não tinha terminado. Seus olhos se estreitaram enquanto ele se concentrava no uniforme de Helena, lendo seu crachá com mais atenção. Helena, não é? Da manutenção? O que significa que você trabalha para a Sterling Corporation. Helena sentiu um frio na barriga ao perceber o que estava por vir, mas ergueu o queixo. Sim, trabalho. Não mais, disse ele, com a voz carregada da satisfação fria de alguém que está aplicando uma punição que acredita ser merecida. Você está demitida, com efeito imediato. A mulher engasgou. Não, por favor, a culpa é minha. Ela estava apenas sendo gentil. Gentileza que incentiva a vagabundagem nas dependências da empresa é uma responsabilidade que não vou tolerar, continuou o homem, pegando seu telefone. Vou chamar a segurança para escoltar vocês duas para fora das dependências. Se alguma de vocês voltar, vou mandar prendê-las por invasão de propriedade. Helena ficou paralisada, vendo todo o seu sustento desaparecer em 30 segundos. Sem emprego, não teria dinheiro para pagar o aluguel. Sem dinheiro para pagar o aluguel, seria despejada. Tudo porque ela havia dado um sanduíche e $40 a uma mãe e um filho que precisavam mais do que ela. Mas, ao olhar para o rosto do menino ainda pálido, mas agora segurando um de seus biscoitos com as duas mãos como se fosse feito de ouro, ela percebeu algo que a surpreendeu. Ela não estava arrependida. Helena, sussurrou a mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito. A culpa é toda minha. Não, disse Helena com firmeza, sua voz mais forte do que ela se sentia. A culpa é dele por achar que a decência humana é um motivo para a demissão. O empresário já estava se afastando, com o telefone colado ao ouvido, falando em tom firme e autoritário com alguém do outro lado da linha. Helena ouviu fragmentos da conversa, palavras como conduta inadequada, padrões profissionais e questões de responsabilidade. Em poucos minutos, um segurança apareceu, parecendo desconfortável com sua tarefa. Senhora, vou ter que pedir que saia da propriedade. Helena olhou para a torre de vidro onde trabalhava há 3 anos, limpando escritórios para executivos que ganhavam mais em um dia do que ela ganhava em um mês. Ela tinha orgulho do seu trabalho. Chegava cedo, ficava à tarde quando necessário. Tratava cada espaço que limpava como se fosse sua própria casa. Agora estava a ser escoltada para fora como uma criminosa. Enquanto caminhavam em direção à rua, a mulher colocou-se ao seu lado. Preciso de lhe dizer uma coisa, disse ela baixinho, com uma urgência na voz que fez Helena olhar para ela com mais atenção. Pela primeira vez, Helena realmente estudou o rosto da mulher. Apesar das roupas gastas e do cansaço evidente, havia algo em suas feições, sua postura, a maneira como se comportava, que não combinava com suas circunstâncias atuais. Suas mãos, embora ásperas, tinham a estrutura óssea de alguém que já estivera acostumada ao luxo. Sua maneira de falar era educada, refinada. Qual é o seu nome? Perguntou Helena quando chegaram à calçada. Grace, respondeu a mulher. Depois hesitou. Grace Wellington. O sobrenome não significava nada para Helena, mas algo na maneira como Grace o disse, como se estivesse testando como soava, fez Helena se perguntar se havia mais nessa história do que aparentava. E este é David, continuou Grace, acariciando o cabelo do menino enquanto ele comia alegremente o biscoito de Helena. Meu filho. Bem, Grace e David Wellington, disse Helena, conseguindo sorrir apesar de tudo o que acabara de acontecer. Espero que aquele restaurante
lhes ofereça a melhor refeição que tiveram nos últimos meses. Os olhos de Grace tinham uma intensidade que parecia quase fora de lugar, dadas as circunstâncias. Helena, quero que você saiba que o que você fez hoje não será esquecido. Prometo isso a você. Enquanto Helena os observava se afastar, as palavras de Grace ecoavam em sua mente com um peso estranho, como se tivessem um significado muito além da simples gratidão. Havia algo na maneira como Grace havia dito isso, uma certeza que parecia desconectada de sua aparente impotência na situação. Mas Helena afastou esses pensamentos quando a realidade de sua situação começou a se tornar clara. Ela tinha 17 dias até o vencimento do aluguel, $87 em sua conta corrente e nenhuma perspectiva de emprego que contratasse alguém que acabara de ser demitida por conduta inadequada. Ela pegou o telefone para ligar para a irmã, a única família que lhe restava, para explicar por que não poderia ajudar com as contas médicas da mãe naquele mês. Enquanto discava, não percebeu que Grace Wellington parou na esquina e pegou seu próprio telefone, nem o tom autoritário em sua voz ao falar com alguém do outro lado da linha. Ela também não percebeu a maneira como Grace olhou para o prédio da Sterling Corporation com uma expressão que não tinha nada a ver com gratidão e tudo a ver com cálculo. 3 dias depois, Helena estava em seu pequeno apartamento, circulando anúncios de emprego no jornal e tentando descobrir quais contas poderia adiar, quando seu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava um número desconhecido. É Helena Torres? A voz era profissional, clara. Sim, aqui é Helena. Senhora Torres, meu nome é Catherine Mills. Estou ligando em nome de um cliente que está interessado em discutir uma oportunidade de negócio com você. Você estaria disponível para uma reunião esta tarde? O primeiro pensamento de Helena foi que se tratava de algum tipo de golpe. Que tipo de oportunidade de negócio? Prefiro discutir os detalhes pessoalmente. Você poderia nos encontrar no prédio da Sterling Corporation às 2 horas? O sangue de Helena gelou. Não posso voltar lá. Fui proibida de entrar na propriedade. Isso não será problema, disse Catherine. E havia algo em seu tom de voz que sugeria que ela sabia muito mais sobre a situação de Helena do que deveria. Confie em mim, Sra. Torres. Acho que você vai achar nessa reunião muito esclarecedora. Quando Helena desligou o telefone, teve a estranha sensação de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela nem imaginava. A mulher ao telefone falava com o tipo de confiança que vem de quem tem poder real, e de alguma forma isso a lembrou das palavras de despedida de Grace Wellington. O que você fez hoje não será esquecido. Algo estava por vir. E Helena tinha a sensação inquietante de que o homem de terno caro que a demitira não tinha ideia do que havia desencadeado. Helena estava do lado de fora da Sterling Corporation exatamente às 2 horas, com as mãos tremendo levemente ao se aproximar da mesma entrada onde sua vida havia virado de cabeça para baixo 3 dias antes. O segurança que a escoltara para fora não estava em lugar nenhum, substituído por alguém que ela não reconhecia. Helena Torres, uma mulher em um terno cinza impecável, se aproximou dela, estendendo uma mão bem cuidada. Catherine Mills, obrigada por vir. Helena apertou sua mão, notando a firmeza do aperto e o relógio caro que adornava o pulso de Catherine. Ainda não entendo aonde estamos nos encontrando aqui. Disseram-me que não sou bem-vinda nesta propriedade. O sorriso de Catherine escondia segredos. As coisas mudam rapidamente no mundo dos negócios, Sra. Torres. Vamos entrar? Enquanto atravessavam o saguão que Helena havia limpado inúmeras vezes, ela percebeu algo diferente. A agitação habitual das atividades corporativas parecia moderada, quase tensa. Os funcionários se aglomeravam em pequenos grupos, sussurrando com um tipo de urgência que sugeria que uma grande notícia estava sendo divulgada. Está acontecendo alguma coisa aqui? Perguntou Helena enquanto esperavam pelo elevador. Pode-se dizer que sim, respondeu Catherine enigmática. Diga-me, o que você sabe sobre aquisições hostis? A confusão de Helena aumentou. Nada. Por que eu precisaria saber sobre isso? As portas do elevador se abriram e Catherine fez um gesto para Helena entrar primeiro.
Em vez de apertar o botão de qualquer um dos andares executivos que Helena atendia, Catherine selecionou o último andar, o nível executivo que ela só limpava depois do expediente, quando todas as pessoas importantes já tinham ido para casa. Senhor Torres, o que estou prestes a lhe mostrar pode ser um choque, disse Catherine enquanto o elevador subia. Mas preciso que você entenda que tudo o que está acontecendo hoje está relacionado ao seu ato de bondade de 3 dias atrás. As portas do elevador se abriram na área de recepção executiva, um espaço de mármore imógno que Helena sempre achou intimidadoramente bonito. Mas hoje, a atmosfera serena de sempre foi substituída por um caos mal controlado. Homens internos caros se aglomeravam ao redor dos telefones, com expressões sombrias. Assistentes administrativos corriam entre os escritórios, carregando pastas grossas e parecendo estressados. Catherine conduziu Helena através da agitação em direção ao escritório da esquina, aquele com a placa que dizia Jonathan Sterling, diretor executivo. Helena havia limpado aquele escritório muitas vezes, sempre tomando cuidado para não perturbar os itens dispostos com precisão na enorme mesa. Espere, disse Helena, parando abruptamente. Por que estamos indo ao escritório do Sr. Sterling? Foi ele quem me demitiu. Na verdade, disse Catherine, parando com a mão na maçaneta da porta. Ele é a razão pela qual você está aqui. Antes que Helena pudesse perguntar o que isso significava, Catherine abriu a porta e Helena se viu cara a cara com o homem que havia destruído seu sustento. Jonathan Sterling estava sentado atrás de sua mesa, mas sua presença imponente habitual estava notavelmente ausente. Seu cabelo, normalmente perfeito, estava despenteado, sua gravata estava afrouxada e seu rosto exibia uma expressão que Helena nunca tinha visto nele antes. Medo. Senhora Torres, disse Jonathan, levantando-se rapidamente. Sua voz não tinha a autoridade arrogante que ele exibia 3 dias antes. Por favor, sente-se. Precisamos conversar. Helena permaneceu em pé, sua confusão aumentando a cada segundo. Senhor Sterling, não entendo o que está acontecendo aqui. Eu também não entendia até cerca de 6 horas atrás, respondeu Jonathan, apontando para as cadeiras em frente à sua mesa. Por favor, prometo que tudo fará sentido em breve. Relutante, Helena sentou-se, notando como as mãos de Jonathan tremiam levemente enquanto ele pegava uma pasta em sua mesa. Catherine permaneceu em pé, perto da porta, com uma expressão indecifrável. Senhora Torres, 3 dias atrás, tomei o que acreditei ser uma decisão comercial justificada, começou Jonathan, com a voz cuidadosamente controlada. Um funcionário estava se comportando de uma maneira que eu achei que refletia mal na imagem profissional da empresa. Demiti esse funcionário imediatamente. Helena cerrou os dentes. Você me demitiu por dar comida a uma criança faminta. Sim, disse Jonathan, surpreendendo-a com sua franqueza. E ao fazer isso, cometi o maior erro da minha carreira profissional. Antes que Helena pudesse responder, Catherine deu um passo à frente. Sr. Sterling, talvez fosse melhor se você explicasse a situação diretamente. Jonathan assentiu, abrindo a pasta à sua frente. Senhora Torres, a mulher que você ajudou há 3 dias, Grace Wellington, o que ela lhe contou sobre si mesma? Helena franziu a testa. Apenas o nome dela e que David era seu filho. Por quê? O nome Wellington significava alguma coisa para você? Não, deveria? Jonathan trocou um olhar com Catherine e, em seguida, tirou o que parecia ser um documento corporativo. Grace Wellington é a única herdeira da Wellington Industrial Holdings, uma das maiores empresas de investimento privado do país. Seu patrimônio líquido pessoal é estimado em pouco mais de 2 bilhões de dólares. Helena olhou para ele, certa de que tinha ouvido mal. Isso é impossível. Ela estava com fome. O filho dela estava morrendo de fome. Ela estava realizando o que chama de imersão na pobreza, explicou Catherine, aproximando-se. Nos últimos 6 meses, a senhora Wellington tem vivido anonimamente em abrigos para sem-teto e nas ruas, tentando entender a realidade das dificuldades econômicas após a morte do marido no ano passado.
A mente de Helena ficou confusa. Você está me dizendo que aquela mulher era bilionária? Não apenas uma bilionária qualquer, continuou Jonathan, com a voz cada vez mais tensa. O tipo de bilionária que pode comprar e vender empresas como a Sterling Corporation sem pestanejar. O tipo que pode destruir carreiras, arruinar reputações e demolir completamente tudo o que passei 15 anos construindo. Ainda não entendo por que você está me contando isso, disse Helena, embora uma sensação estranha estivesse se formando em seu peito, algo entre expectativa e pavor. Catherine colocou outro documento na mesa à frente de Helena. Esta manhã, às 9h37, a Wellington Industrial Holdings iniciou uma aquisição hostil da Sterling Corporation. Eles compraram 41% das ações da empresa em uma única transação. Helena olhou para o documento, reconhecendo-o como algum tipo de documento legal, apesar de não entender o jargão financeiro. O que isso significa? Significa, disse Jonathan, sua voz pouco acima de um sussurro, que a partir das 11 horas da manhã de hoje, Grace Wellington é dona desta empresa. Ela é dona da minha empresa. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som distante de telefones tocando e conversas abafadas dos escritórios externos. Helena tentou processar o que estava ouvindo, mas parecia incrível demais para ser real. Você está dizendo que a mulher a quem eu dei meu sanduíche acabou de comprar toda essa corporação? Em aproximadamente 18 horas, confirmou Catherine. O que, de acordo com nossos especialistas financeiros, é a aquisição hostil mais rápida da história corporativa. Helena levantou-se abruptamente, caminhando até a janela com vista para a rua onde havia encontrado Grace e David. Isso é loucura. Por que ela faria isso? Achamos, disse Jonathan com cautela, que tem algo a ver com a forma como ela foi tratada aqui há 3 dias. Como ela foi tratada? Helena virou-se para encará-lo. Você quer dizer como você a tratou? O rosto de Jonathan ficou ligeiramente vermelho. Sim, como eu a tratei. E, mais importante, como eu tratei você por ter sido gentil com ela. As peças começaram a se encaixar na mente de Helena, criando uma imagem tão extraordinária que ela quase não conseguia acreditar. Ela está fazendo isso porque você me demitiu? Acreditamos que sim, disse Catherine. Embora não tenhamos certeza até esta tarde. O que vai acontecer esta tarde? Jonathan afrouxou ainda mais a gravata, parecendo um homem vendo seu mundo inteiro desmoronar. Às 3 horas, a senhora Wellington vai realizar uma reunião obrigatória com todos os funcionários. Ela solicitou que todos os funcionários compareçam, incluindo os que foram demitidos recentemente. Ela quer que eu esteja lá, especificamente você, confirmou Catherine. Na verdade, você é a única pessoa que ela mencionou pelo nome quando seus representantes entraram em contato conosco esta manhã. Helena afundou na cadeira, oprimida pela magnitude do que estava acontecendo. Não entendo nada disso, só lhe dei um pouco de comida. Senhora Torres, disse Jonathan, inclinando-se para a frente com uma intensidade quase desesperada. Preciso que você entenda uma coisa. Quando o pessoal da senhora Wellington nos contatou esta manhã, eles deixaram claro que minha continuidade nesta empresa depende inteiramente de uma coisa. Que coisa? Seu perdão. Helena olhou para ele. Meu quê? Eles disseram que a decisão da senhora Wellington sobre manter-me como CEO ou rescindir meu contrato de trabalho se baseará exclusivamente em você acreditar que eu mereço uma segunda chance. O absurdo da situação atingiu Helena como um golpe físico. 3 dias atrás, esse homem a demitiu sem hesitar, humilhou-a publicamente e ameaçou mandar prendê-la. Agora, ele estava dizendo que sua carreira estava nas mãos dela. Você está me pedindo para decidir se você mantém seu emprego? Estou pedindo que você considere a possibilidade de que as pessoas podem aprender com seus erros, disse Jonathan calmamente. Estou pedindo que você seja o tipo de pessoa que você mostrou ser há 3 dias. Antes que Helena pudesse responder, alguém bateu na porta do escritório. Catherine atendeu, conversou brevemente com alguém no corredor e voltou para eles. A senhora Wellington chegou, anunciou Catherine.
Ela pediu alguns minutos a sós com a senhora Torres antes da reunião com todos os funcionários. O coração de Helena começou a acelerar. Ela está aqui agora? Na sala de conferências no fim do corredor, confirmou Catherine. Você está pronta para encontrá-la? Helena ficou de pé, com as pernas trêmulas, ainda tentando compreender que a mulher com quem havia compartilhado o almoço era agora a pessoa mais poderosa daquele prédio. Acho que não tem escolha. Quando ela chegou à porta, Jonathan a chamou. Senhora Torres, Helena, aconteça o que acontecer nessa reunião, quero que saiba que passei os últimos sobre a decência humana ser mais importante do que a política corporativa. Helena parou, olhando para ele. E a que conclusão você chegou? Que você estava certa, disse ele simplesmente, e que demiti-la foi uma ação de um homem que havia esquecido o que realmente importa. Helena assentiu uma vez e seguiu Catherine pelo corredor, sua mente girando com perguntas que ela não sabia como fazer. Como Grace Wellington orquestrou uma aquisição corporativa em menos de 72 horas? Por que ela foi tão longe para responder à demissão de Helena? E o mais importante, o que ela queria de Helena agora? A porta da sala de conferências estava fechada, mas Catherine gesticulou para Helena entrar sozinha. Ela está esperando por você. Helena respirou fundo e abriu a porta. Grace Wellington estava do outro lado da mesa de conferência, mas estava irreconhecível. As roupas surradas e a aparência exausta haviam desaparecido. Ela usava um terno azul marinho sob medida que provavelmente custava mais do que o salário anual de Helena. Seu cabelo estava perfeitamente arrumado e ela se comportava com a confiança inconfundível de alguém acostumado a exercer um poder imenso. Mas quando sorriu para Helena, era a mesma expressão calorosa que ela tinha 3 dias atrás, quando aceitou o sanduíche. Olá, Helena, disse Grace, sua voz com um leve sotaque que havia sido cuidadosamente escondido durante o primeiro encontro. Acho que temos bastante coisa para discutir. Antes que a reunião pudesse realmente começar, houve uma comoção repentina no corredor fora da sala de conferências. Helena podia ouvir vozes elevadas, incluindo uma que soava distintamente como Jonathan Sterling, embora não conseguisse distinguir as palavras. O som de passos rápidos ecoava no piso de mármore. Então a porta da sala de conferências se abriu, e Helena se virou para ver um homem em um terno caro que ela não reconhecia, ladeado por outros 2 que tinham a postura inconfundível de advogados. Senhora Wellington, disse o homem, com a voz tensa e a raiva mal controlada. Precisamos discutir essa situação imediatamente. A expressão de Grace não mudou, mas Helena percebeu que sua postura mudou ligeiramente, assumindo uma presença ainda mais imponente. Senhor Richardson, esta é uma reunião privada. Falarei com o senhor depois. Não, disse Richardson com firmeza, entrando mais na sala, apesar das tentativas de Catherine de interceder. Esta aquisição hostil é baseada em premissas falsas e não vou ficar parada enquanto você destrói um negócio legítimo por causa de um rancor pessoal. Helena percebeu que estava testemunhando algo muito além do que lhe haviam contado. Não se tratava mais apenas de sua demissão. Havia forças maiores em jogo, políticas corporativas e manobras financeiras que ela não conseguia compreender. Helena, disse Grace calmamente, sem tirar os olhos de Richardson. Acho que é hora de você saber toda a verdade sobre o que aconteceu há 3 dias e por que seu simples ato de gentileza desencadeou uma série de eventos muito mais profundos do que qualquer um imaginava. A tensão na sala era palpável, e Helena tinha a nítida sensação de que estava prestes a descobrir algo que mudaria não apenas sua compreensão da situação, mas toda a sua perspectiva sobre poder, justiça e as conexões ocultas que moldam o mundo dos negócios. Fosse o que fosse que Grace Wellington estivesse prestes a revelar, Helena sentia que seria muito mais complexo e consequente do que a gratidão de um bilionário por um sanduíche compartilhado. Antes de saber o que acontece a seguir, adoraria saber de onde você está assistindo. Ficaria fascinada em saber até onde essa incrível história chega. O silêncio se estendeu entre elas enquanto Helena esperava que Grace continuasse.
Mas a presença de Richardson claramente mudou a dinâmica da reunião de maneiras que Helena ainda não compreendia. Os próximos minutos determinariam não apenas o destino de Jonathan Sterling, mas aparentemente o futuro de toda uma corporação e de todos que trabalhavam para ela. E, de alguma forma, Helena Torres, uma ex-faxineira que simplesmente decidiu compartilhar seu almoço com uma criança faminta, tornou-se a figura central de um drama envolvendo bilhões de dólares e o poder de transformar vidas com uma única decisão. Mas, ao olhar para o rosto de Grace Wellington, Helena percebeu que, por trás da aparência elegante e do poder corporativo, ainda era possível ver traços da mulher exausta que havia abraçado seu filho de forma tão protetora 3 dias antes. Qualquer que fosse o jogo que estivesse sendo jogado ali, quaisquer que fossem as motivações complexas por trás desses eventos extraordinários, havia algo de genuíno na gratidão de Grace, que transcendia as maquinações corporativas que os cercavam. A questão era se essa autenticidade seria suficiente para guiar Helena pela situação impossível em que ela agora se encontrava, onde suas escolhas determinariam o destino de pessoas cujas vidas operavam em uma escala que ela nunca imaginara ser possível. Grace Wellington olhou diretamente para Richardson, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. Sr. Richardson, o senhor está absolutamente certo. Esta aquisição é pessoal, mas não pelas razões que o senhor pensa. Ela se virou para Helena, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Helena, o que estou prestes a lhe dizer explicará por que sua gentileza 3 dias atrás significou muito mais do que você poderia imaginar. Richardson deu um passo à frente agressivamente. Senhora Wellington, recomendo fortemente que não discuta assuntos corporativos confidenciais na frente de pessoal não autorizado. Helena Torres não é pessoal não autorizado, respondeu Grace friamente. A partir do meio-dia de hoje, ela foi nomeada para o Conselho de Administração da Sterling Corporation. Ela tem todo o direito de ouvir isso. Os joelhos de Helena quase cederam. Desculpe, o quê? Discutiremos sua nova posição em detalhes em breve, disse Grace. Sei que irá os olhos de Richardson. Mas primeiro, o Sr. Richardson precisa entender exatamente com quem está lidando. Grace foi para a cabeceira da mesa de conferência, comandando a sala com autoridade natural. Helena, há 6 meses, meu marido Marcus Wellington morreu em um acidente de carro. Ele estava voltando para casa depois de um evento de caridade, onde havia acabado de doar 5 milhões de dólares para abrigos de sem-teto. Helena afundou em uma cadeira, tentando processar essa informação, enquanto Richardson e seus advogados trocavam olhares preocupados. Marcus insistia há anos que precisávamos entender a pobreza por dentro, não apenas assinar cheques em nossa torre corporativa. Continuou Grace. Ele acreditava que a verdadeira compaixão requer uma compreensão genuína do sofrimento. Isso é muito comovente, Richardson interrompeu, mas não justifica a sabotagem corporativa. Grace sorriu, e Helena reconheceu algo perigoso naquela expressão. Sr. Richardson, o senhor parece ter a impressão de que se trata de vingança contra Jonathan Sterling por ter demitido Helena. O senhor está enganado. Ela pegou um tablet e o colocou sobre a mesa de conferência. Trata-se de algo muito maior. Helena, você se lembra do que o Sr. Sterling disse quando a demitiu? Helena assentiu relutante. Ele disse que eu estava incentivando vagabundos e que minha estupidez sentimental era um risco para a imagem da empresa. E você sabe quem estava parado no saguão, fora de vista, gravando toda a interação? Helena balançou a cabeça, embora estivesse começando a suspeitar para onde isso estava indo. Marcus Wellington Jr., meu enteado, disse Grace, tocando no tablet. Ele estava conduzindo seu próprio projeto de pesquisa sobre pobreza para sua dissertação universitária sobre responsabilidade social corporativa. Ele estava filmando interações entre indivíduos sem teto e funcionários de empresas. Richardson empalideceu. Você que está dizendo que isso foi uma armadilha? Não foi uma armadilha, corrigiu Grace. Um teste. Marcus Jr. estava documentando como diferentes empresas respondiam aos moradores de rua perto de seus prédios.
A Sterling Corporation era a 47ª empresa da lista dele. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor novamente. Quer dizer que tudo isso foi planejado? A imersão na pobreza foi real, disse Grace com firmeza. David e eu estávamos morando em abrigos há semanas. A fome era real. O desespero era real. Mas a pesquisa de Marco Jr. nos deu uma maneira de documentar o que aconteceu. Ela ativou o tablet e, de repente, Helena estava assistindo a si mesma 3 dias atrás, compartilhando seu sanduíche com Grace e David. A qualidade do vídeo era cristalina, capturando cada palavra do discurso inflamado de Jonathan Sterling e a dignidade silenciosa de Helena diante de sua crueldade. Este vídeo foi visto mais de 2 milhões de vezes desde ontem, anunciou Grace. A hashtag Bleeding Heart Stupidity está em alta em todo o mundo, mas não da maneira que o Sr. Sterling pretendia. Richardson digitava freneticamente em seu celular. Você divulgou essa filmagem publicamente? Marcos Jr. postou nas redes sociais com a legenda: "O que acontece quando a decência humana encontra a cultura corporativa?", confirmou Grace. A resposta do público tem sido bastante esclarecedora. Helena se observou na tela, vendo suas próprias ações de uma perspectiva externa pela primeira vez. Ela parecia menor do que se lembrava, mas sua voz estava firme, enquanto defendia o direito humano básico à gentileza. Mas Helena, continuou Grace, o que você não sabe é que esse vídeo revelou algo que vai muito além de um caso isolado de insensibilidade corporativa. Ela deslizou para outra tela que mostrava documentos financeiros. A Sterling Corporação vem sistematicamente pagando mal seus funcionários de limpeza há 3 anos. Seu salário era 23% abaixo do padrão do setor, sem plano de saúde e com férias mínimas. Helena ficou boquiaberta. Eu não sabia que isso era incomum. A maioria dos funcionários na sua posição não sabe, disse Grace. Eles são isolados de posições comparáveis e instruídos a serem gratos por qualquer emprego. É um sistema deliberadamente explorador. Richardson agora estava suando. Essas são práticas padrão do setor. Não, Sr. Richardson, disse Grace com firmeza. Essas são práticas predatórias destinadas a extrair o máximo de lucro dos trabalhadores mais vulneráveis. E elas estão prestes a acabar. Ela se virou para Helena, mas a verdadeira revelação veio quando investigamos mais a fundo as práticas de emprego da Sterling Corporation. Helena, quantos outros funcionários da equipe de limpeza foram demitidos no ano passado? Helena pensou cuidadosamente. Acho que talvez 12. As pessoas diziam que era apenas rotatividade normal. 17, corrigiu Grace, pegando outro documento. 17 funcionários de limpeza demitidos por várias infrações, todas envolvendo demonstrar compaixão humana básica, compartilhar comida com colegas, fazer pausas mais longas para ajudar visitar, permitir que pessoas sem teto usassem banheiros públicos. As olhava para a lista de nomes reconhecendo vários ex-colegas. Todos foram demitidos pelo mesmo motivo que você, confirmou Grace. Porque Jonathan Sterling criou uma cultura corporativa que trata a empatia como um passivo e a decência humana como uma ofensa passível de demissão. Richardson deu um passo à frente, desesperado. Senhora Wellington, essas foram decisões comerciais legítimas baseadas na manutenção dos padrões profissionais. Grace virou-se para encará-lo de frente, e Helena viu a transformação completa da mulher exausta que conhecera para a poderosa bilionária que ela realmente era. Senhor Richardson, deixe-me explicar algo sobre padrões profissionais, disse Grace, sua voz carregando décadas de autoridade nos negócios. Tenho conduzido negócios internacionalmente há 15 anos. Negociei acordos no valor de centenas de milhões de dólares. Gerenciei empresas em 4 continentes. Ela apontou para Helena. E em todo esse tempo, nunca encontrei uma resposta mais profissional a uma situação de crise do que a que Helena Torres demonstrou há 3 dias. Ela avaliou um problema, implementou uma solução imediata e manteve sua dignidade sob extrema pressão.
Helena sentiu lágrimas brotando em seus olhos, não por tristeza, mas pela experiência avassaladora de ter suas ações valorizadas por alguém que compreendia seu verdadeiro valor. Isso, continuou Grace, é o que se chama de comportamento profissional de verdade. O que o Sr. Sterling demonstrou foi o oposto. Conduta antiprofissional motivada por preconceito pessoal e arrogância corporativa. Richardson fez uma última tentativa. Essa aquisição hostil destruirá centenas de empregos. Você está errado novamente, disse Grace, tirando uma pasta grossa. Essa aquisição criará empregos e melhorará as condições de trabalho para todos os funcionários da Sterling Corporation. Ela abriu a pasta, revelando planos detalhados de reestruturação. Helena, como nova chefe de recursos humanos e dignidade dos funcionários, sua primeira tarefa será supervisionar a implementação dessas mudanças. Helena olhou para os documentos, vendo aumentos salariais, planos de saúde abrangentes e políticas detalhadas que protegiam os direitos dos funcionários à dignidade humana básica. Não, entendo como posso ser chefe de recursos humanos. Não tenho nenhuma experiência. Você tem a qualificação mais importante, respondeu Grace. Você entende o que significa ser tratada com dignidade e sabe como é quando essa dignidade é tirada. A maioria dos executivos de RH nunca experimentou as condições de trabalho dos funcionários com os salários mais baixos. Jonathan Sterling apareceu na porta, parecendo abatido e derrotado. Senhora Wellington, fui informado de que a senhora queria me ver. Sim, Sr. Sterling, disse Grace formalmente. Por favor, junte-se a nós. Jonathan entrou relutante, evitando o contato visual com Helena. O homem que havia exercido uma autoridade tão arrogante 3 dias atrás, agora parecia alguém que havia passado noites sem dormir, contemplando a destruição de tudo o que havia construído. Sr. Sterling, Grace começou. Estou disposta a lhe oferecer a oportunidade de permanecer como CEO da Sterling Corporation, sob uma nova administração. Jonathan ergueu a cabeça, surpreso. Você está? Sim, mas há condições, continuou Grace. Primeiro, você pedirá desculpas pessoalmente a todos os funcionários que demitiu injustamente nos últimos 3 anos, começando por Helena. Jonathan olhou para Helena, com o rosto corado de vergonha. Helena, devo a você mais do que um pedido de desculpas. O que fiz foi errado em todos os níveis. Permiti que meus próprios preconceitos e arrogância corporativa se sobrepusessem à decência humana básica. Ele respirou fundo, trêmulo. Você demonstrou coragem e compaixão que eu não reconheci, e eu a puni por exibir exatamente as qualidades que tornam alguém verdadeiramente valioso para qualquer organização. Helena estudou seu rosto, vendo remorso genuíno em vez de um controle de danos corporativo calculado. Você entende por que o que fez foi errado? Porque deixei as margens de lucro serem mais importantes do que as pessoas, disse Jonathan baixinho. Porque criei uma cultura no local de trabalho em que a gentileza era vista como fraqueza e a empatia humana era tratada como um risco. Grace assentiu com aprovação. Senhor Sterling, sua segunda condição é que você trabalhará diretamente sob a supervisão de Helena pelos próximos 6 meses, aprendendo a implementar políticas que priorizem a dignidade dos funcionários junto com a lucratividade corporativa. Jonathan arregalou os olhos, mas assentiu lentamente. Eu entendo. E terceiro, concluiu Grace, você criará uma fundação em nome de Helena dedicada a apoiar famílias trabalhadoras em crise. Financiada por 20% do seu salário pessoal pelos próximos 5 anos. Helena engasgou. Grace, isso é demais. É exatamente o que é apropriado e com firmeza. A riqueza do Sr. Sterling foi construída com o trabalho de pessoas como você. Helena, é hora dessa riqueza beneficiar diretamente as pessoas que a criaram. Richardson fez um último protesto. Isso é chantagem corporativa. Isso é justiça corporativa, corrigiu Grace. Por muito tempo, empresas como a Sterling Corporation externalizaram os custos humanos de suas margens de lucro. Isso acaba hoje.
Ela se virou para se dirigir a todos os presentes. Helena Torres exemplifica os valores que guiarão esta empresa daqui para frente. Competência, integridade e preocupação genuína com o bem-estar humano. Sob sua liderança, a Sterling Corporação se tornará um modelo de como as empresas podem ter sucesso e, ao mesmo tempo, honrar a dignidade de cada funcionário. Helena se sentiu oprimida pela magnitude das mudanças que estavam acontecendo ao seu redor. Grace, preciso perguntar uma coisa. Por que se esforçar tanto por alguém que você mal conhece? A expressão de Grace suavizou-se e, por um momento, Helena viu traços da mulher vulnerável de 3 dias atrás. Porque, Helena, quando eu estava sentada naquela calçada segurando meu filho, me sentindo invisível e sem valor, você me viu como um ser humano que valia a pena ajudar. Esse reconhecimento salvou mais do que apenas nossa fome imediata. Ela fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Depois que Marcos morreu, me senti perdida, questionando se riqueza e poder tinham algum significado real. Viver nas ruas me mostrou como é fácil qualquer pessoa se tornar invisível para aqueles que têm privilégios. Grace olhou diretamente para Helena, mas sua gentileza me lembrou que ações individuais são importantes, que a conexão humana transcende o status econômico e que a verdadeira força vem de elevar os outros, em vez de empurrá-los para baixo. Helena sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, ao finalmente compreender o impacto total de sua simples decisão de compartilhar seu almoço. A aquisição, continuou Grace, nunca foi uma questão de vingança. Era para provar que as empresas podem ter sucesso honrando a dignidade humana, em vez de explorar a vulnerabilidade humana. Você vai me ajudar a demonstrar que a liderança compassiva não é apenas moralmente correta, mas também economicamente superior. 6 meses depois, Helena estava em seu novo escritório, analisando relatórios que mostravam que a Sterling Corporation não apenas manteve sua lucratividade, mas superou as métricas de desempenho anteriores. A satisfação dos funcionários atingiu níveis recordes. A produtividade aumentou 38% e a rotatividade de pessoal caiu para quase zero. Mais importante ainda, a empresa se tornou um empregador de destino, atraindo os melhores talentos especificamente por causa de sua reputação de tratar todos os funcionários com dignidade e respeito. Jonathan Sterling bateu à sua porta carregando uma pilha de currículos. Helena, recebemos mais de 300 candidaturas para os novos cargos de extensão comunitária. Está se espalhando a notícia de que a Sterling Corporation é o lugar onde as pessoas realmente querem trabalhar. Helena sorriu, observando o quanto Jonathan havia mudado durante os 6 meses em que trabalharam juntos. O executivo arrogante havia sido substituído por alguém que entendia que a verdadeira liderança significava servir aos outros, em vez de dominá-los. Algum candidato interessante? Perguntou Helena, aceitando os currículos. Vários ex-executivos de empresas concorrentes que estão cansados de culturas corporativas que priorizam o lucro em detrimento das pessoas, respondeu Jonathan. E vários candidatos iniciantes que mencionaram especificamente que queriam trabalhar para uma empresa que valoriza a bondade humana. Helena riu. Quem diria que a estupidez sentimental se tornaria a nossa maior vantagem competitiva? O rosto de Jonathan ficou ligeiramente vermelho. Nunca vou conseguir esquecer essa frase, não é? Provavelmente não, admitiu Helena. Mas você também provou que as pessoas podem mudar genuinamente quando estão dispostas a enfrentar seus próprios fracassos com honestidade. Quando Jonathan saiu, Helena virou-se para olhar pela janela para a rua onde conhecera Grace e David Wellington. Uma pequena placa havia sido instalada perto da entrada, com os dizeres Sterling Corporation, onde a dignidade humana impulsiona o sucesso. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Grace. Helena, o conselho da fundação quer expandir o programa para mais 50 empresas. Você está pronta para mudar a forma como os negócios são feitos em todos os lugares? Helena respondeu, pronta quando você estiver.
Acontece que corações compassivos são excelentes para os negócios. Ela colocou o telefone de lado e voltou a analisar as inscrições, cada uma representando alguém que buscava o mesmo que ela havia encontrado ali. Um local de trabalho que valorizasse sua humanidade junto com sua produtividade. Helena Torres havia descoberto algo notável nos 6 meses desde aquele encontro que mudou sua vida. O verdadeiro poder não era ter autoridade para demitir pessoas por demonstrarem compaixão. O verdadeiro poder era criar ambientes onde a compaixão pudesse florescer, onde a decência humana fosse recompensada em vez de punida, e onde o sucesso fosse medido, não apenas em margens de lucro, mas na dignidade concedida a cada pessoa que contribuía para esse sucesso. A mulher que uma vez compartilhou seu sanduíche com um estranho aprendeu que, às vezes, os menores atos de bondade criam as maiores ondas de mudança, espalhando-se de maneiras que transformam não apenas vidas individuais, mas sistemas inteiros de poder. E enquanto trabalhava até tarde da noite, Helena refletiu sobre a profunda verdade que Grace Wellington lhe ensinara: que riqueza e influência não significam nada, a menos que sejam usadas para elevar aqueles que mais precisam, e que a verdadeira medida do valor de qualquer pessoa não é o que ela tem, mas o que está disposta a compartilhar com outros que têm menos. A faxineira que havia sido demitida por alimentar uma criança faminta tornou-se a executiva que provou que as empresas construídas com base na compaixão não eram apenas moralmente superiores, mas também mais bem-sucedidas do que aquelas construídas com base na exploração. Às vezes, a justiça não vem dos tribunais ou das regulamentações, percebeu Helena. Às vezes, ela vem de pessoas com poder que optam por usar esse poder para honrar a dignidade daqueles a quem ela foi negada por muito tempo. E às vezes, a revolução começa com algo tão simples quanto compartilhar um sanduíche com alguém que precisa mais dele do que você. Se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou desta história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigado por estar aqui. Vejo você